Você já sentiu o peso de ter uma voz, mas não ter palavras? Imagine estar com fome, com frio e ser tratado como se fosse invisível. Ou pior, como se fosse um erro, só porque você não fala o idioma local. Eu não estou falando de uma dificuldade passageira. Estou falando de ser humilhado no balcão de uma padaria enquanto o mundo ri do seu sotaque. Hoje, eu vou te contar a história do homem que foi silenciado pelo preconceito, mas que usou os livros como escudo para se tornar o grito de esperança de uma nação inteira. Se você já se sentiu menos que alguém, esse vídeo é o seu espelho. Aperte o play e entre na aventura sem medo. Mr. Tele. A gente ouve muito sobre o sonho de imigrar, né? Mas ninguém te conta sobre o cheiro do medo no desembarque. Nosso protagonista se chama Elias. Ele saiu de sua terra com uma mala de papelão e um coração que mal cabia no peito. Ao chegar, o primeiro choque não foi o frio de rachar a pele, foi o gelo no olhar das pessoas. Elias tentava. Por favor, ele dizia, tropeçando nas consoantes, a língua travando como se estivesse cheia de areia. A resposta? Risadinhas, rostos virados, portas batidas. No Brasil, a gente tem essa cultura de acolhimento, mas Elias estava em um lugar onde o sotaque dele era visto como um sintoma de ignorância. Confesso para vocês, escrever essa parte me deu um nó na garganta. Eu lembrei de tantas histórias que recebo aqui no canal, de pessoas que mudam de cidade e são zombadas pelo jeito de falar. Dói, não dói? Elias trabalhava na limpeza de um grande prédio comercial. Ele era o fantasma. Ninguém sabia seu nome, apenas apontavam para o chão sujo. A barreira da língua não era apenas sobre palavras, era um muro de concreto entre ele e a sua dignidade. Mas o que Elias encontrou no lixo daquele prédio, numa noite de terça-feira, mudaria a trajetória dele para sempre. E o que ele fez com aquele objeto? Bem, ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. Fica comigo, porque o jogo começa a virar agora. Elias encontrou um dicionário, velho, sem capa, com as páginas amareladas. Naquela noite, em seu quarto de 2 metros quadrados, ele não dormiu. Ele não tinha professor, não tinha curso online de R$1.000. Ele tinha a luz de uma vela e uma vontade de ferro. Ele começou a anotar as palavras nas paredes. Sim, as paredes do quarto viraram o seu caderno. Cada verbo decorado era uma pequena vitória contra quem o chamou de burro no dia anterior. Mas a vida tem um jeito cruel de testar nossa resiliência. Um dia, no trabalho, Elias tentou avisar o gerente sobre um vazamento sério. Ele usou as poucas palavras que sabia. O gerente disse na frente de todos: "Volta para o seu balde, você não sabe nem falar, quanto mais entender de engenharia." Elias sentiu sangue ferver. A humilhação tem um gosto amargo, mas para Elias, ela teve gosto de combustível. Naquela noite, ele não apenas estudou, ele jurou que aquela seria a última vez que alguém o diminuiria pelo seu silêncio. Antes de eu te contar como Elias saiu daquela limpeza para os palcos mais importantes do país, eu queria te pedir uma coisa. Se você está lutando contra um não, contra alguém que diz que você não é capaz, escreve aqui nos comentários: "A minha voz tem poder." Vamos criar uma corrente de apoio agora. Aproveita e deixa o seu like, porque histórias como a do Elias precisam chegar a quem está pensando em desistir hoje. Os meses viraram anos. Elias não era mais apenas o faxineiro. Ele era o homem que lia nos intervalos.
Ele devorava livros de direito, de sociologia, de literatura. Ele começou a entender que a língua era uma arma, e ele estava afiando a sua. O Breaking Point veio em uma audiência pública sobre os direitos dos imigrantes na prefeitura daquela cidade. O auditório estava cheio de políticos e figurões. Elias estava lá, no fundo, com seu uniforme de trabalho. Um dos palestrantes começou a falar sobre os imigrantes como se fossem números, como se fossem um peso morto para o Estado. Foi ali. O silêncio de Elias se quebrou. Ele se levantou. O salão ficou em silêncio. Um faxineiro? O que ele teria a dizer? Ele caminhou até o microfone. As mãos tremiam, sim. O suor frio escorria. Mas quando ele abriu a boca, não saiu um português quebrado. Saiu uma poesia de fatos, uma articulação perfeita, carregada de um sotaque que agora não era mais motivo de riso, mas a prova de uma batalha vencida. Elias citou leis que os próprios políticos desconheciam. Ele descreveu a dor da invisibilidade com uma eloquência que fez as pessoas chorarem. Ele não estava apenas falando por ele. Ele era a voz de milhares que ainda estavam nas sombras. Aquele discurso foi gravado por um estudante e viralizou em questão de horas. Mas a maior surpresa não foi a fama. Foi o convite que Elias recebeu na manhã seguinte, que faria o gerente que o humilhou ter que baixar a cabeça para ele. Elias foi convidado para ser o consultor de políticas de integração da cidade. Ele não queria vingança, ele queria justiça. Ele criou centros de línguas gratuitos, onde nenhum imigrante seria chamado de burro por não saber uma conjugação verbal. Anos depois, Elias voltou àquele mesmo prédio onde limpava o chão. Mas dessa vez, ele entrou pela porta da frente. Ele era o palestrante principal de um congresso internacional. O mais incrível? O tal gerente ainda estava lá. E quando eles se cruzaram no corredor, Elias não usou palavras de ódio. Ele apenas sorriu e disse, em um idioma impecável: "Obrigado. Seu desprezo foi o meu melhor dicionário." A superação do Elias não foi apenas aprender uma língua. Foi entender que a nossa identidade não depende da aprovação dos outros. Ele transformou a sua maior fraqueza na sua maior ferramenta de poder. A história do Elias nos ensina que o conhecimento é a única fronteira que ninguém pode nos impedir de atravessar. Não importa se o seu obstáculo é uma língua nova, uma faculdade difícil ou um trauma do passado. Estude, persista, grite com o seu sucesso. Eu realmente espero que essa história tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu. Às vezes, a gente só precisa de um sinal para continuar. E talvez esse vídeo seja o seu sinal hoje. Agora eu quero ouvir de você. Qual é a barreira da língua que você está enfrentando na sua vida hoje? O que estão tentando te impedir de falar ou de ser? Conta a sua história aqui embaixo. Eu leio cada comentário e eles me dão forças para continuar trazendo esses relatos para vocês. Não esquece de se inscrever para não perder o próximo capítulo de superação que vamos contar aqui. E lembre-se, sua voz é única. Não deixe ninguém silenciá-la. Até a próxima!